Hoje você vai assistir a um dos confrontos mais intensos e inesperados do cenário político brasileiro. De um lado, Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, conhecida por seu ativismo feroz, suas bandeiras progressistas e por não levar desaforo para casa. Do outro, Nicolas Ferreira, o jovem deputado conservador que tem incendiado os debates com suas ideias polêmicas e sua defesa inabalável dos valores cristãos, da família e da pátria. Quando esses dois se encontram, ao vivo, o que acontece vai muito além de um simples debate. É choque de visões, é guerra de mundos, e o resultado você precisa ver com seus próprios olhos. Assista até o fim para ver como Nicolas vira o jogo com apenas uma frase, deixando o plenário em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque esse tipo de embate não passa na grande mídia, mas passa. Aqui, sem filtro, o confronto explode ao vivo. A acusação de Sônia e a reação furiosa de Nicolas Suclima já estava carregado desde os primeiros minutos do programa, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que viria a seguir. Sônia Guajajara, com o rosto impassível, fixou os olhos em Nicolas Ferreira. O auditório silenciou. A respiração da plateia parecia prender-se no ar. A câmera fez um close dramático no rosto da ministra e o Brasil inteiro viu, ao vivo, a faísca que acenderia o incêndio. Deputado Nicolas Ferreira, começou, ela com uma frieza cortante. O senhor vem aqui falar em defesa da família, em valores cristãos, em pátria, mas o senhor não representa nada disso. O senhor é, na verdade, a face maquiada de um extremismo que flerta com o ódio. O senhor é o produto de uma máquina que lucra com a ignorância. Um garoto mimado, vestido de conservador, brincando de Messias. Ecoou no estúdio. A apresentadora tentou interromper. Ministra, vamos manter o respeito. Mas Sônia não parou. O senhor fala de família tradicional, mas quando indígenas são assassinados em suas terras, o senhor silencia. Quando nossos filhos morrem de desnutrição, o senhor diz que é vitimismo. Quando gritam fora indígenas, o senhor aplaude. E quer se passar por defensor da vida? Nicolas ajeitou o microfone lentamente. Ele sorriu, mas era o tipo de sorriso que precede o terremoto. Ministra, me desculpe, disse com ironia. Eu não vou aceitar lição de moral de alguém que usa a pauta indígena como trampolim político. A senhora vive em Brasília, anda de carro oficial, come no restaurante mais caro da Esplanada e vem aqui dizer que representa o povo? A senhora nunca dormiu numa oca. A senhora nunca sentiu o cheiro de terra molhada de verdade. A senhora é uma farsa. A plateia se dividiu. Parte gritou, fora, Nicolas! Outra parte explodiu em aplausos. Os apresentadores tentaram tomar o controle da situação, mas era tarde demais. O programa havia se tornado um campo de batalha ao vivo, com milhões assistindo pelo YouTube, pela TV aberta e redes sociais. Sônia levantou-se da cadeira. Eu tenho mais direito de estar aqui do que o senhor imagina, deputado. Eu nasci onde o Estado nunca chegou. E sabe por quê? Porque gente como o senhor acha que índio tem que viver na reserva, quietinho, sem voz, como peça de museu. Mas nós acordamos e não vamos mais aceitar que vocês nos tratem como estorvo da nação. Nicolas levantou-se também. Agora estavam cara a cara. A apresentadora, em desespero, pediu intervalo. Mas a câmera continuava gravando. As redes já estavam em chamas. Hashtags como Bin Sônia massacra Nicolas e Nicolas detona Sônia explodiam no X, antigo Twitter, enquanto vídeos do embate viralizavam com milhares de compartilhamentos por minuto. A senhora não tem autoridade moral para me chamar de extremista, gritou Nicolas. Eu defendo a liberdade. Liberdade de pais ensinarem seus filhos que homem é homem, mulher é mulher. Liberdade de dizer que o Brasil precisa de ordem, não de ideologia tribal.
Sônia o interrompeu com um gesto firme. Ideologia tribal. O senhor acabou de dizer que nossas culturas são ideologia? O senhor não percebe que sua arrogância é colonialista, racista? Isso é discurso de supremacia, deputado. O senhor quer apagar séculos de história e substituir tudo por uma família tradicional, fabricada por grupos que lucram com o medo. O apresentador interveio. Vamos com calma. O público está assustado com o nível da discussão. Isso é um debate democrático, não uma guerra. Mas naquele momento não havia mais debate, havia confronto. E confronto real, visceral, com o país inteiro assistindo como plateia de uma arena. Nicolas virou-se para as câmeras e disparou. Brasil, olhe bem para essa senhora. Essa é a esquerda de hoje. Ela não quer igualdade, ela quer privilégio. Ela não quer debate. Ela quer calar quem pensa diferente. É isso que está destruindo o país. Sônia bateu na mesa. E o senhor quer o quê? Um país onde só brancos, evangélicos e ricos têm voz? O senhor quer o retorno da censura, da perseguição, do autoritarismo disfarçado de conservadorismo? Pois saiba que nós vamos resistir. E a história vai lembrar de quem estava ao lado dos povos esquecidos. Nesse momento, uma jovem da plateia, indígena, gritou em prantos, Sônia, estamos com você, e levantou um cartaz improvisado com a frase, não somos estorvo, somos raiz. O estúdio vibrou. Outros jovens começaram a levantar cartazes. Um grupo de apoiadores de Nicolas respondeu com gritos de Brasil acima de tudo. O programa teve que ir para o intervalo às pressas, mas o estrago, ou o impacto, já estava feito. Durante a pausa, Nicolas se recusou a apertar a mão de Sônia, que também não fez questão. Ambos foram separados por produtores para evitar um confronto físico. Um dos técnicos de som, fora do ar, comentou: Nunca vi isso na televisão brasileira. Enquanto isso, os bastidores ferviam, assessores corriam. A produção debatia se o programa deveria voltar ao ar. A Globo News cortou a transmissão e passou para plantão. Já havia mais de 4 milhões de pessoas assistindo só no YouTube. No TikTok, cortes do embate já tinham milhões de visualizações em minutos. O trecho em que Sônia acusa Nicolas de extremista mimado e ele retruca chamando-a de farsa política com discurso tribalista se tornaram virais instantâneos. Influenciadores dos dois lados entraram em campo, uns exaltando Sônia como guerreira da resistência, outros dizendo que Nicolas desmascarou a elite progressista. Enquanto os técnicos ajustavam os microfones para o retorno ao vivo, Sônia, visivelmente emocionada, disse à sua assessora, eu sabia que ele ia me atacar, mas não esperava tanto desprezo pelos nossos mortos. Hoje o Brasil viu quem ele realmente é. Nicolas, do outro lado do estúdio, soltou para um assessor. Ela veio para me derrubar, mas se engana, quem se queimou foi ela. O povo viu tudo, a guerra de narrativas estava lançada. Quando o programa voltou do intervalo, os ânimos haviam mudado, mas a tensão ainda era palpável. O apresentador tentou retomar o tema com uma pergunta neutra, mas era impossível voltar ao normal. Sônia respirou fundo e falou, num tom mais baixo, mas ainda firme. O Brasil precisa decidir se quer um país onde as vozes invisíveis sejam ouvidas ou se vai continuar sendo comandado por quem transforma o medo em voto. Eu fiz a minha escolha. Nicolas olhou diretamente para a câmera e concluiu. E eu também. Eu escolhi defender a família, a fé e a liberdade. Não importa quanto tentem me silenciar. O episódio terminou com os dois em silêncio, de braços cruzados, olhando para a câmera. O apresentador não soube nem como encerrar o programa, mas nas redes o debate só estava começando. Reações imediatas. Redes sociais, influenciadores e políticos se dividem. Minutos após o encerramento do programa, o Brasil já não era o mesmo.
O que havia começado como um debate político televisivo se transformou no estopim de uma guerra cultural em tempo real. A internet explodiu. Em menos de 30 minutos, Sônia, X e Nicolas já era o assunto mais comentado do mundo. O embate virou tendência no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha e até na Austrália. As redes sociais não sabiam se classificavam o que tinham acabado de assistir como confronto político, performance ideológica ou colapso institucional. No TES, antigo Twitter, os cortes do momento em que Nicolas acusava Sônia de usar a causa indígena como marketing político se misturavam com vídeos de Sônia chamando Nicolas de garoto mimado disfarçado de Messias. Milhares de perfis começavam a tomar lados. A polarização digital se intensificava a cada segundo. O influenciador conservador Paulo Chaves, com mais de 5 milhões de seguidores, publicou: Nicolas deu aula, não abaixou a cabeça. Falou o que milhões de brasileiros querem dizer e são calados por essa elite woke que vive de lacre estatal. Nicolas na veia. Do outro lado, a atriz Letícia Sabatella, emocionada, comentou: Sônia é gigante. Ela resistiu a um ataque cruel, machista, racista ao vivo. O Brasil precisa escutar mais mulheres indígenas. Foi histórico, foi corajoso, foi real. Enquanto isso, no TikTok, jovens de ambos os lados se mobilizavam com cortes, edições dramáticas, trilhas de fundo e montagens cinematográficas do embate. Alguns transformaram falas de Sônia em vídeos de empoderamento, outros glorificaram Nicolas como o último bastião da moral. No Instagram, a página Conserva BR, com quase 1 milhão de seguidores, publicou uma montagem com Nicolas de terno, o rosto sério, e a frase em destaque: não me calarão. Em poucos minutos, a imagem teve mais de 200 mil curtidas. Ao mesmo tempo, a página Povos da Raiz, com foco em comunidades indígenas, viralizou uma foto de Sônia de punho cerrado durante o programa, com a frase: aqui não tem medo. A divisão era total, e os políticos não ficaram de fora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, soltou uma nota protocolar dizendo: a democracia pressupõe o embate de ideias, mas é necessário que haja civilidade e respeito mútuo. Frase neutra, quase sem sal, mas que só gerou mais revolta nas redes, acusando-o de passar pano ou de se acovardar. Já o deputado Kim Kataguiri gravou um vídeo que viralizou em minutos. O que a gente viu hoje foi um espetáculo lamentável. Sônia atacou um deputado eleito com falas que ultrapassaram o limite do debate, e Nicolas respondeu com firmeza: isso é democracia real, sem filtro. Do outro lado do espectro, Guilherme Boulos, líder do PSOL, foi mais direto. Nicolas foi violento, preconceituoso e arrogante, mas Sônia resistiu. Como mulher, como indígena, como ministra, hoje ela representou todas e todos que são silenciados neste país. Enquanto isso, no Congresso, deputados organizavam discursos de repúdio e de apoio para o dia seguinte. A bancada evangélica soltou uma nota de apoio incondicional a Nicolas, chamando-o de voz da moral cristã contra a degeneração ideológica da esquerda identitária. Já a bancada indígena anunciou que convocaria uma coletiva para denunciar ataques sistemáticos e criminosos contra representantes originários do povo brasileiro. A própria TV Globo, que transmitiu o programa, teve que se manifestar. Em nota oficial, afirmou: o programa Ponto de Encontro buscou promover um debate democrático entre visões distintas do Brasil contemporâneo. Lamentamos que a tensão tenha extrapolado os limites esperados, mas reiteramos nosso compromisso com a pluralidade. A apresentadora, visivelmente abalada, também se manifestou no Instagram. Foi um dos programas mais difíceis que já conduzi. A tensão era real,
Meu respeito a ambos os convidados, mas principalmente ao público que exige respostas e equilíbrio. Nos bastidores da política, a bomba já causava rachaduras. Lula, pressionado por aliados, foi aconselhado a defender Sônia publicamente, mas ainda estudava o melhor momento. Enquanto isso, assessores do Planalto discutiam os riscos da ministra se tornar um símbolo de polarização ainda maior. Do outro lado, Jair Bolsonaro, que estava em viagem fora do Brasil, compartilhou um vídeo do embate com a legenda: "Ainda há esperança". Simples, enigmático e altamente explosivo, de influenciadores bolsonaristas como Alan dos Santos e Sarah Winter, exaltaram Nicolas como herdeiro legítimo da cruzada conservadora. Perfis militares começaram a publicar trechos com trilhas sonoras épicas como "Se o deputado tivesse vencido uma guerra moral", mas a reação não foi apenas digital. Em São Paulo, manifestantes se reuniram na Avenida Paulista poucas horas depois do programa. De um lado, jovens com cartazes de "Fora Nicolas", "Respeito aos povos originários", "Sônia resiste". Do outro, apoiadores do deputado gritavam: "Brasil acima de tudo, Nicolas não está só, a verdade venceu". Houve confronto verbal, empurrões, e a polícia foi chamada para conter a tensão. Em Brasília, um grupo de estudantes indígenas organizou uma vigília em frente ao Ministério dos Povos Indígenas. Com tochas acesas e cantos tradicionais, exigiam respeito e denunciavam o massacre simbólico cometido ao vivo em rede nacional. Na manhã seguinte, as manchetes de todos os jornais estampavam a mesma cena: o olhar cruzado entre Nicolas e Sônia, os dois de pé, prontos para o embate. "O Brasil viu e agora precisa escolher", dizia a capa da Folha. "Confronto histórico muda o rumo do debate político", estampava o Estadão. "Fé, sangue e terra. O embate que escancarou o Brasil profundo", dizia a capa da revista Piauí. Analistas políticos debatiam o impacto. Alguns diziam que Nicolas havia fortalecido sua base radical, mas perdido o centro. Outros afirmavam que Sônia saía como mártir, mas podia se tornar alvo constante da máquina de difamação. A verdade era que o Brasil não falava de outra coisa. Em igrejas, universidades, bares, rodas de amigos e reuniões familiares, todos comentavam a cena. Mais do que um debate, o país havia assistido a um espelho que refletia duas visões antagônicas de Brasil: um conservador, religioso, nacionalista, comandado pela moral cristã; outro diverso, plural, carregado de lutas por reconhecimento, raízes e sobrevivência, ambos reais, ambos gritantes, ambos em guerra. E a pergunta que ecoava no ar era simples: quem venceu? Mas talvez essa fosse a pergunta errada. A pergunta certa era: o Brasil está pronto para ouvir o outro lado? Ou já escolheu calar quem discorda? Os desdobramentos, protestos, notas oficiais, pedidos de cassação e a convocação de uma CPI. Nas primeiras 24 horas, após o embate histórico entre Sônia Guajajara e Nicolas Ferreira, o Brasil entrou em estado de convulsão política. O que antes era uma disputa de ideias se transformou em um vendaval institucional. Parlamentares, ministros, governadores e até o Supremo Tribunal Federal passaram a ser pressionados por todos os lados. Na manhã da terça-feira, o Congresso Nacional amanheceu cercado. De um lado, centenas de indígenas, estudantes e movimentos sociais tomaram a esplanada dos ministérios. Com faixas, cartazes e gritos de ordem, exigiam respeito à ministra Sônia Guajajara e pediam a cassação do mandato de Nicolas Ferreira. Os cartazes diziam: "Indígena não é fantasia. Calar Sônia é calar a história. Chega de ódio no Congresso. Cassação já".
Ao mesmo tempo, a poucos metros dali, grupos conservadores começaram a se concentrar, vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil nas costas e faixas com frases como "Nicolas representa a família", "Chega de lacração identitária", "Ministro tem que ser técnico, não militante", "Deus acima de tudo". As duas multidões separadas por grades e um cordão de isolamento policial deixavam claro: o país não era mais apenas dividido, era inflamável. Às 10 horas da manhã, a presidenta da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recebeu um pedido formal de cassação contra Nicolas Ferreira, assinado por mais de 100 parlamentares de partidos da esquerda e centro-esquerda. O documento acusava o deputado de discurso de ódio contra povos originários, desrespeito institucional à figura de uma ministra de Estado, incitação à violência simbólica, quebra de decoro parlamentar. Horas depois, a bancada evangélica reagiu com fúria. Em coletiva, com dezenas de deputados ao lado de Nicolas, anunciaram a criação da Frente de Defesa da Liberdade Cristã e da Família, prometendo retaliar com pedidos de investigação contra Sônia Guajajara por uso político de sua pasta e tentativa de censura a parlamentares cristãos. Nicolas, com o tom habitual de desafio, declarou à imprensa: "Estão tentando me calar, mas eu não vou abaixar a cabeça. Se for para perder o mandato por defender a família, a verdade e a fé cristã, que assim seja. Mas aviso, não lutem contra alguém que não tem medo de perder." A frase viralizou. Nas redes, conservadores fizeram dela um mantra. A imagem de Nicolas com a Bíblia na mão e o punho fechado virou estampa de camiseta. Grupos bolsonaristas convocavam carreatas em sua defesa. No mesmo instante, Sônia Guajajara, do alto do Ministério dos Povos Indígenas, reuniu a imprensa para responder. Serena, mas firme, disse: "Não é sobre mim, é sobre todos os povos que sofrem ataques há séculos. O que vimos em rede nacional foi o reflexo de um Brasil que ainda tenta apagar nossa existência. Não me curvo ao ódio. Eu resisto." A frase "eu resisto" estampou os stories de milhares de brasileiros. Artistas, influenciadores e juristas se posicionaram a favor de Sônia. A ministra virou símbolo de resistência e identidade. A crise aumentava e o governo precisava reagir. No fim da tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pronunciamento oficial, declarou: "A democracia exige respeito. Ninguém, seja ministro ou deputado, pode ser tratado com desumanidade. Repudio os ataques contra a ministra Sônia e reforço nosso compromisso com os povos originários. O Brasil precisa de pontes, não muros." Mas a fala de Lula foi recebida com zombaria entre os aliados de Nicolas. Parlamentares bolsonaristas riram ao ouvir "pontes, não muros", e o termo viralizou como meme. No mesmo dia, o senador Marcos Duval, com apoio da oposição, protocolou um requerimento no Senado pedindo a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar a atuação político-ideológica do Ministério dos Povos Indígenas e possíveis abusos de poder por parte de sua titular. A oposição queria transformar Sônia em alvo, e conseguiu. Com a adesão relâmpago de senadores da base evangélica e do agronegócio, o requerimento alcançou o número mínimo de assinaturas em poucas horas. Na quarta-feira, a notícia se espalhou. A CPI do Ministério dos Povos Indígenas estava oficialmente instalada. Sônia seria investigada. A notícia provocou indignação nacional e internacional. Entidades como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch divulgaram notas de repúdio. Investigar uma ministra por defender seu povo é o mesmo que criminalizar a identidade indígena, dizia a nota da Anistia. Enquanto isso, no plenário da Câmara, o clima era de guerra aberta. Deputados gritavam uns com os outros, cartazes foram rasgados e até seguranças precisaram intervir.
O deputado André Janones, furioso, vociferou ao microfone: "Vocês estão tentando destruir a democracia por dentro. O que querem é silenciar. Quem ousa dizer a verdade? Nicolas não é vítima, ele é o agressor." Do outro lado, Zé Trovão respondia, gritando: "Chega de vitimismo, a esquerda quer impor uma ditadura do politicamente correto. Estamos prontos para enfrentar isso até o fim." A tensão foi tanta que o presidente da Câmara precisou suspender a sessão. Do lado de fora, os protestos só aumentavam. Já eram 10 capitais com manifestações simultâneas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Brasília, Manaus, Belém e Fortaleza. No Palácio do Planalto, ministros se reuniam às pressas para avaliar os danos. Alguns pediam que Sônia se afastasse temporariamente para esfriar os ânimos. Outros temiam que isso fosse interpretado como sinal de fraqueza. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal se preparava para agir. A ministra Rosa Weber, visivelmente incomodada com os ataques verbais sofridos por Sônia, iniciou conversas com outros ministros para discutir uma possível liminar de proteção institucional à pasta dos povos indígenas. Na sexta-feira, veio a bomba final. O deputado federal Pastor Eliezer, do Partido Patriota, protocolou um projeto de lei que extinguia o Ministério dos Povos Indígenas, alegando que não se pode manter estruturas ideológicas que dividem o Brasil com base em raça, etnia ou religião. A proposta foi aplaudida pela base conservadora e condenada com veemência por ativistas, juristas e artistas. O Brasil não estava apenas dividido. Ele estava à beira de um novo colapso institucional. A semana terminava com a seguinte realidade: um deputado acusado de discurso de ódio estava mais popular do que nunca. Uma ministra símbolo de resistência indígena era alvo de uma CPI. O Congresso se dividia entre pedidos de cassação e novos projetos para desmontar ministérios. E o povo brasileiro, mais uma vez, era jogado em um ringue de guerra cultural, identitária, moral e política. As redes sociais continuavam em ebulição. E uma nova pergunta pairava no ar: será que esse país aguenta mais um embate? Ou será que o que vimos no programa foi apenas o início de uma guerra que ainda nem começou?